Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso nono encontro e a gente vai ver hoje o capítulo 5. Será um único encontro, é um dos menores capítulos desse livro, um capítulo bem curtinho, mas super interessante. Nós vamos falar bastante sobre o que a gente pensa ser a verdade. Que existe uma grande diferença entre a nossa verdade individual e a verdade maior, a verdade que é mais filosófica, a verdade com V maiúsculo. A gente muitas vezes confunde a nossa verdade como sendo a verdade. Então nós vamos falar bastante sobre isso. Vai ser um encontro mais filosófico esse de hoje e super profundo, essas reflexões a respeito da verdade, que ela está sempre em volta, principalmente na filosofia. Quem curte filosofia vai gostar bastante desse encontro de hoje. Então, antes de começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e a dar um joinha nos vídeos. É super importante esse joinha, gente, o curtir, porque é dessa forma que o canal pode crescer e atingir cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Ele entende que quanto mais curtidas se trata de um conteúdo relevante, ele recomenda para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas relacionadas com aquilo que a gente está vendo aqui nesses estudos, acima de tudo a comunicação interpessoal, que é a temática central dele. Então, peço essa gentileza de vocês de dar um curtir, um joinha nos vídeos, porque vocês vão estar ajudando imensamente esse canal a crescer e esses vídeos a atingirem cada vez mais pessoas, tá ok? Lá no Instagram, que é o Isaías Costa 14, eu sempre coloco esses vídeos lá no IGTV para quem quiser assistir também. É uma forma de expandir esse estudo, chegar para mais pessoas. Tem muita gente acompanhando por lá. Convido vocês a me seguirem, quem ainda não me acompanha por lá. Todos os dias, além dos vídeos, eu compartilho frases, pensamentos, citações bacanas, textos meus. Tudo voltado para o autoconhecimento, para o desenvolvimento humano. Postagens bem interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar, de estar aprendendo todos os dias. Ou então lá no podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nas duas plataformas. Vocês podem escolher a que vocês acharem melhor, mais conveniente para vocês. Tem muita gente que prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade. Lá vocês podem fazer download de todos esses estudos. Tá tudo lá nos destaques, bem fácil de encontrar. E é uma forma bacana de ouvir, principalmente quando não tiver acesso à internet. Vocês podem ouvir quando e onde quiserem, mesmo sem o acesso à internet. Então vocês optem para que achar melhor para vocês, mais conveniente. E vamos nessa, Vamos começar o capítulo 5. Esse capítulo que é para a gente diferenciar a verdade individual da verdade maior. A verdade com V maiúsculo. Tá ok? Diz o seguinte, comecinho, Ele fala assim: a maioria de nós somos tentados a generalizar nossas experiências pessoais. Esquecemos que os outros são realmente outros, diferentes de nós. Com frequência presumimos erroneamente que todos reagem exatamente da mesma maneira que nós. Assim, ao descrever nossas reações pessoais, dizemos coisas como: uma repórter me abordou na rua hoje. Perguntou-me o que achava do nosso novo prefeito. Comecei a tagarelar sem pensar. Sabe como é? Sabe? Você fica muito ansioso e entusiasmado e então dispara a falar antes que a sua mente comece a funcionar. Então percebe que meteu os pés pelas mãos. Sabe que conseguiu de novo, certo? Ou seja, aqui ele está falando de uma pessoa que é tagarela, que quando está sendo entrevistada não consegue parar quieta, não consegue nem respirar direito, é só falando uma palavra, engolindo com outra e outra e outra. E aí ele coloca esse questionamento de que ela pensa, essa pessoa, que todo mundo é que nem ela. Ele continua: é errado, embora eu pessoalmente possa me identificar com a maior parte dessa experiência, há muitas pessoas mais espertas que simplesmente não se reconheceriam, ou as suas tendências nessa descrição. Há mesmo alguns tipos calados que nunca falam muito, mesmo quando suas mentes estão zumbindo. Posso falar por mim mesmo, mas certamente não por elas.
De fato, só posso falar por mim mesmo. Sou perito apenas a meu respeito. Quando projeto minhas reações nos outros, frequentemente a situação se torna difícil. Imponho a meu ouvinte a responsabilidade embaraçosa de dizer: "Oh, não, não reage dessa forma, de jeito algum." Isso aqui é tão legal, gente, tão bacana, porque nesse discurso todo que ele coloca aqui, eu também me vejo. Né? Já aconteceu algumas vezes, né, na rua, em algum evento, alguma coisa assim, pararem para me entrevistar e eu sou mais introspectivo, eu só falava o que era perguntado. Era aquele bate-rebate, né? Perguntavam alguma coisa, eu era super objetivo no que era me perguntado, falava poucas coisas, aguardava a pergunta seguinte, né? Eu nunca fui essa pessoa de ficar me atropelando nas palavras, contando no relógio a hora que tinha que acabar para ir embora. Não. Ou seja, eu, no caso aqui, falaria algo muito parecido com o que ele coloca no final. Pronto, eu não reagiria dessa forma, sabe? E aqui é só um exemplo bastante corriqueiro, né, para que a gente perceba que cada um tem o seu próprio universo, a sua própria forma de reagir às experiências. Né? A pessoa que é muito tagarela, muito pra frentex, né, como algumas pessoas gostam de dizer, essa pessoa ela nunca vai imaginar que tem pessoas que são o oposto dela, né, porque ela é tão autocentrada que ela nem percebe que tem pessoas que podem ser o total oposto dela. E é bem legal a gente trazer essas reflexões através de exemplos muito simples do cotidiano, porque fica muito mais fácil de entender, sabe? É o que eu já comentei algumas vezes aqui. Esse livro, gente, ele é muito didático, ele é muito simples na sua escrita, e aí qualquer pessoa consegue entender. Né? Uma criança de 4, 5 anos consegue entender tudo que eu estou falando agora. Eu acho isso magnífico. Né? É uma forma da gente trazer reflexões profundas, reflexões transformadoras, de uma forma muito leve, de uma forma muito simples. Beleza? Continuando. Ao que a pessoa que insiste em falar por todo mundo provavelmente sorrirá calmamente e dirá: "Oh, você diz que não, mas na verdade, se estivesse na minha situação, reagiria da mesma maneira." Ela não consegue entender que existem pessoas que são muito diferentes delas. E aí, muitas pessoas se perguntam: o que eu posso dizer? Né? Ela fica sem reação, não sabe nem o que dizer nessa hora. A tentação de generalizar indica que eu descobri a diversidade apenas de maneira imperfeita. Ou seja, você ainda não viu a realidade de uma forma mais ampla. Você está com a realidade muito estreitinha ainda. Ainda não percebi plenamente como cada um de nós é único e individual. Por causa disso, ainda sou tentado a projetar as minhas reações nos outros. Se alguma coisa me ofende ou aborrece, presumo que ofende ou aborrece todo mundo. Se uma dada situação estimula uma reação de preocupação em mim, presumo que todos ficariam preocupados em tal situação. Um tal hábito de pensar e falar faz de mim um modelo de toda a realidade humana. Lembra-se do personagem do desenho animado chamado General Bulmus? O seu lema era: "O que é bom para Bulmus é bom para a nação." Bem legal essa frase, né? O que é bom para Bulmus é bom para a nação. Ele era um homem que pensava e falava por todo mundo. Como eu já tinha comentado outras vezes aqui, viu, gente? Esse livro ele foi escrito em 1985, né? Já é um livro antiguinho, né? E aí, claro que todas as referências que ele trouxe aqui são de coisas anteriores, né? Eu nunca assisti esse desenho, eu não sei nem onde é que esse desenho pode ser encontrado, né? O pessoal que é mais antigo, né, mais velho, talvez conheça, né? Eu desconheço esse desenho, nunca assisti, mas o que vale é a sua mensagem, né? Aquilo que ele está trazendo. A visão do Bulmus era essa visão muito rígida e muito autoritária. É uma das coisas que eu quero pincelar aqui, nessas pessoas que elas pensam que têm a verdade, que dominam toda a verdade. Normalmente são pessoas mais autoritárias, né? Porque pelo autoritarismo você pensa que é maior do que os outros, você pensa que domina mais do que os outros, você se coloca como alguém superior, quando você não é de verdade, sabe?
Daqui a pouco eu vou até citar aqui um texto, gente, que está dentro dessas reflexões. E eu acho bem legal, porque nesse texto eu compartilhei, né, um vídeo bem interessante, né, um dos vídeos que viralizou, do professor Mário Sérgio Cortella, né, já um pouquinho antigo, que ele falava sobre o quanto nós somos pequenos, diminutos na frente do universo. O universo com bilhões de estrelas e trilhões de galáxias, extremamente amplo. O ser humano não conhece quase nada desse universo e fica achando que é muita coisa, né? Ele utiliza aquela expressão: você sabe com quem você está falando? Né? E aí ele ironiza, né? Dizendo que está falando com o subtroço do subtreco, uma coisa do tipo, ele fala, né, nesse vídeo. E eu acho bem legal, eu concordo demais com o que ele fala, e essa é uma forma da gente ser mais humilde, mais pé no chão, e a gente perceber que nós, como indivíduos, não somos muita coisa. A gente só pode ser alguma coisa um pouquinho melhor, um pouquinho maior, quando a gente se une com pessoas que estão nessa busca de propósito, nessa busca por crescimento humano. É só assim que a gente pode ser um pouquinho melhor, né? E a gente baixar mais a nossa bola, para a gente perceber que nós somos muito pequenos. A nossa verdade individual, ela não é nada, né? Assim, em comparação com a verdade, sabe? E aí esse desenho aqui, né, que eu não conheço, como eu já falei, traz essa visão muito autoritária, muito rígida, né? Então, essa mensagem, essa reflexão, ela vai acima de tudo para essas pessoas que são muito autoritárias, muito donas da razão, para que elas baixem a bola, se tornem mais humildes e reconheçam o quanto elas são pequenas diante do todo, diante da imensidão desse universo, tá ok? Na verdade, nós temos muito em comum, mas nunca somos menos do que indivíduos. A maneira como reagimos às coisas, mesmo coisas como beleza e humor, é diferente em cada um de nós. Em outras palavras, posso contar-lhe apenas a minha experiência, a minha reação, e você só pode contar-me a sua. Nenhum de nós pode presumir que conhece as complexas atividades da mente e do coração do outro. Muito menos podemos presumir que as nossas mentes e corações funcionam exatamente da mesma maneira. Ou seja, é muita arrogância, muita prepotência você achar que conhece o pensamento do outro, que conhece os sentimentos do outro, que sabe o que o outro vai dizer, que sabe o que o outro vai reagir, como ele vai reagir. É muita arrogância isso. Tem muitas pessoas que eu acho super comum, que se encaixam dentro desse perfil que eu estou trazendo aqui. Elas estão lá numa discussão, na hora que a pessoa vai abrir a boca para falar alguma coisa, ela diz: não precisa nem falar, porque eu já sei o que você vai dizer. Esse tipo de pessoa, né, que tem esse perfil mais arrogante, é muito difícil de dialogar, porque ela não se abre, ela não se dá essa permissão para ouvir o que o outro tem a dizer. Todo mundo já conheceu gente assim, né? Talvez alguns dos que estejam assistindo esse vídeo até meio que se identifiquem com isso, mas saibam de uma coisa: gente, eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui trazendo reflexões a partir dessas palavras incríveis do John Powell, para que a gente tenha essa possibilidade de se transformar, de sermos mais humildes, mais pé no chão, e a gente tenha mais abertura de mente, de coração, de espírito, para acolher os outros, para sermos mais empáticos, para sermos mais compassivos, e a gente saber que somos muito pequenos. Sendo muito pequenos, a gente não detém a verdade, sabe? Continuando. A pessoa que percebeu a nossa individualidade e singularidade não somente falará mais cuidadosamente e somente por si, como também perguntará antes de presumir. Aqui, gente, ele já está dando a principal reflexão, a principal mensagem desse capítulo. Eu vou reler essa parte aqui porque, a meu ver, é a mais importante dentro desse capítulo. Ele diz: a pessoa que percebeu a nossa individualidade e singularidade não somente falará mais cuidadosamente e somente por si, como também perguntará antes de presumir. Ou seja, se você está com dúvida em alguma coisa, você não vai ficar dando afirmações na base de achismos, né? Você não vai ficar: eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu já comentei um pouco sobre isso em outros estudos, também lá no do Poder do Agora.
né, que é o que a gente chama de axiologia, né? Tem gente que transforma essa coisa de achar, né, achar alguma coisa, como se fosse uma ciência, a axiologia, né, que é um absurdo, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Você, quando só acha, você, enfim, está caminhando num terreno muito areia movediça, né, que você pode se afundar a qualquer momento. Então essa é a principal mensagem. E é nessa hora, gente, que eu quero trazer uma pincelada, né, sobre algo que eu acho fantástico dentro da filosofia e que eu tenho tentado incorporar na minha vida, que é a chamada dúvida metódica. O que é a dúvida metódica? Foi um método desenvolvido pelo Descartes, né, um filósofo da modernidade, que tudo que ele falava, ele sempre colocava um porquê. Por que ele quer isso? Por que aquilo? Será que é assim? Será que é de outro jeito? Né? Eu tinha comentado um pouco com relação ao Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio Cortella, ele utiliza muito essa dúvida metódica. Quem o acompanha nas redes sociais, eu acho super legal. Tipo assim, umas 2, 3 vezes por semana, ele imprime frases, né? Ele coloca num cartaz bem grande, né? Que ele chama de cartazinho, e coloca na frente da câmera, né, ao lado, ele tira uma foto ao lado dessa frase e aí coloca sempre uma perguntinha ao lado. Será? Será que é isso? Às vezes frases que você jura ser a verdade verdadeira, mas ele coloca sempre essa pergunta, será? Né, porque você pode trazer inúmeras reflexões, você pode muitas vezes até discordar daquilo que está sendo colocado sem o menor problema. Né? Isso é tão legal, gente, porque a gente ganha liberdade, a gente ganha mais liberdade nessa hora, né? Porque tem pessoas, inclusive eu quero até trazer esse ponto, porque eu acho fundamental. Às vezes, né, alguém que se tornou muito conhecido, muito famoso, né, alguém que é gabaritado em alguma área, quando ela fala alguma coisa, pelo fato de ter, né, respaldo, de ter fama, esse tipo de coisa, as pessoas elas tendem a achar que aquela verdade é uma verdade absoluta, sendo que também não é. Se trata de uma verdade individual. Por isso que eu acho super bacana a gente trazer essa dúvida metódica. Se questionar, será mesmo que é isso? Não pode ser de outra forma? Não posso pensar diferente? E aí isso a gente ganha até mais autoconfiança. Né? Ele traz assim frases de grandes autores. Né? Ele traz frases de Machado de Assis, de Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, né, enfim, uma série de altos escritores, pensadores, né, e você se questiona, poxa, será que eu posso pensar de um outro jeito? Pode, você pode pensar sim. Né, isso não é nenhuma blasfêmia, você não está cometendo nenhum erro, nenhum pecado por causa disso. Mas a grande questão é você argumentar. Você pode pensar diferente, mas você precisa argumentar, dialogar, para você sustentar aquilo que você pensa ser a sua verdade. É dessa forma que a gente vai crescendo, que a gente vai interagindo e melhorando como seres humanos. Sem nunca você dizer, a verdade é essa, é imutável, não pode ser de outro jeito. Não, gente, a gente pode discutir, a gente pode debater. E assim a gente pode até aprimorar o que a gente pensa ser uma verdade. Uma pequena verdade, ela vai se tornando algo mais sólido. Entende? É assim que a filosofia trabalha. Eu acho maravilhoso. Eu sou um amante da filosofia por conta disso. Ela vai sendo construída e desenvolvida a partir das dúvidas. Né? As dúvidas, elas são como que a mola propulsora da filosofia. Ela nunca coloca nada como sendo 100% verdade. E isso é maravilhoso, gente. A gente cresce muito a partir dessa constatação de que não existe essa verdade absoluta, tá ok? Continuando. Lembro-me de certa vez ter observado uma pessoa realizando uma tarefa de uma forma que, na minha opinião, gastava muito tempo. Meu próprio modo de vida é construir melhores ratoeiras, planejar maneiras novas e criativas de fazer as tarefas diárias. Gostaria de aprender uma forma mais fácil de fazer isso? Ele questionando, né? Presumindo que a resposta seria sim, comecei a demonstrar. O meu amigo assumiu uma atitude de resistência. Já lhe ocorreu que gosto desse modo e não estou procurando uma forma mais fácil de fazer isso? Zaz!
uma nova aplicação da lição da diversidade. Esse aqui é um ótimo exemplo, né? Porque ele achava que ensinando a forma dele mais prática, entre aspas, de fazer, ele está fazendo um grande favor, ele estaria ajudando aquela pessoa. Na realidade, ele estava atrapalhando. Né? Isso aqui é tão bacana, a gente pode utilizar milhões de exemplos, né? Um outro exemplo que eu acho fascinante, que é dentro do meu universo, né? Eu escrevo na internet. E eu sempre que eu escrevo na internet, na imensa maioria das vezes, acho que mais de 90% dos textos que eu escrevo, eu vou direto pro computador e escrevo, porque eu acho mais prático, eu acho mais rápido, inclusive até ajuda no fluxo dos pensamentos, né? Que quando eu estou escrevendo vem um fluxo gigante de pensamentos e aí eu consigo digitar rápido e logo eles vão assim para concretude, como se diz, né? No papel, entre aspas, né? Só que tem muitas pessoas que só conseguem escrever, né? Só conseguem fluir o pensamento se escrever à mão. Eu nunca vou criticar uma pessoa que tem essa postura, que tem essa forma de escrever. Se a gente for olhar para todos os escritores de antigamente, quando não existia computador, quando não existia sequer a máquina de datilografar, eles escreviam à mão, né? E muitos tinham caligrafias maravilhosas, por sinal. Né? Eu já vi alguns registros, né, de escritos de grandes escritores, né, que, com a letra impecável. Né? Então eu acho esse um ótimo exemplo. Né? Pessoas assim que às vezes são muito apressadas, né, que querem tudo para ontem, né, que escrevem, elas podem criticar, dizer, poxa, você escreve com a mão? Como assim? Perde muito tempo. Será? Talvez seja a forma que essa outra pessoa consegue fluir melhor. A sua forma de raciocinar, a construção, né, do que ela está escrevendo. E isso é muito legal, porque você está respeitando o outro, você não está sendo invasivo e você não está vomitando a sua verdade. Você está respeitando a verdade dela e você está seguindo a sua. Esse é um outro exemplo que eu acho incrível, né? Que está dentro desse meu universo. Né? A gente tende, né, a dar exemplos que estão relacionados com aquilo que a gente trabalha, né? Mas você pode pegar tudo isso que eu estou falando e levar para o seu universo, né? E tentar trazer exemplos de coisas que estão relacionadas com o que você trabalha, com o que você gosta. E aí você vai crescer muito dessa forma, porque você vai respeitar acima de tudo. É super importante que a gente respeite as diferenças e a gente não fique achando que a nossa forma é a forma certa, é a forma melhor. Depende muito do ponto de vista. Né? Eu falei bastante sobre o ponto de vista no último vídeo e estou retomando um pouquinho agora porque se encaixa muito bem essas reflexões sobre pontos de vista. Um ponto de vista, só recapitulando, é a vista a partir de um ponto. Ou seja, são as nossas verdades individuais. Dessa forma fica cada vez mais fácil compreender que não existe essa tal de verdade maior. A gente não tem acesso a ela. E na realidade nós nunca teremos. E é bom que seja assim. A vida ela é carregada de mistérios, ela é preenchida com mistérios. Se a gente soubesse o que era a verdade, não existiriam esses mistérios. E a nossa vida ela se tornaria banal, sacal, sem brilho. E é isso que eu acho super bacana. Espero que vocês estejam conseguindo compreender bem tudo aquilo que eu estou trazendo, tá ok? Voltando aqui para o livro. Há uma séria consequência dessa individualidade humana quando discutimos o que é verdadeiro e o que é falso. Em nossos tribunais, mandam que as testemunhas digam somente a verdade, toda a verdade, nada mais do que a verdade. Mas as testemunhas são chamadas a testemunhar somente o que viram e ouviram pessoalmente. Presume-se que nenhuma testemunha conhece toda a verdade. Acho que, em teoria, todos reconhecemos isso. Na prática, esse reconhecimento é muito mais difícil para a maioria de nós. Caímos na armadilha de atribuir infalibilidade a nossas observações, interpretações, ao modo como lembramos das coisas. Como resultado, caímos em frequentes erros de comunicação. Dizemos coisas assim: você disse isso, disse, eu lembro claramente. Se eu estivesse falando a minha verdade e não a verdade, provavelmente diria algo assim:
parece-me que você disse isso ou aquilo. Pelo menos é isso que eu lembro de ter ouvido. Você realmente disse isso ou a minha memória está me enganando? Percebe aqui, nessa construção, né, que ele coloca no final, ele está utilizando essa dúvida metódica. Aquilo que eu comentei, né, do Descartes, né, que foi um método que ele criou e que até hoje é extremamente utilizado dentro da ciência, dentro da filosofia. Você se pergunta, será mesmo que é isso? Aqui, gente, é tão interessante, a gente pode inclusive ampliar essas reflexões, levando para o mundo de hoje. A gente vive num mundo que está cada vez poluído mais pelas fake news, né, que são as notícias falsas. E aí, antes de você pensar que aquilo é verdade, você se pergunta, será mesmo? Será que isso aqui é verdade? Eu vou conferir. Um monte de gente hoje em dia, que são especialistas, tem falado isso. Quando você vê uma coisa que é muito chocante, alguma coisa assim que você fica se coçando para compartilhar nas redes sociais, respire, se questione. Isso é verdade mesmo? É só você googlar. Você liga o Google, joga aquilo lá e logo ele vai perceber se aquilo é verdade ou não. Dentro do Google tem altos sites e algoritmos que são especializados para descobrir, detectar fake news e falar para você, isso é uma notícia falsa. Antes que você fique compartilhando e disseminando mentiras. Esse pessoal que é especialista em fake news, gente, eles são muito peritos na questão emocional. Eles escrevem coisas que vão diretamente no emocional dos seres humanos. E aí você fica pé da vida, você fica logo irritado e nem pensa direito. Quando você não raciocina bem, né, de forma sensata sobre aquilo que você está lendo, que você está recebendo, a sua tendência é passar adiante, passar para frente. E é por isso que a gente está tão assim dominado pelas fake news hoje em dia. Eu sempre faço isso, né? Não vou dizer que foi sempre assim. Eu acredito que eu já cheguei a disseminar fake news, mas bem pouco, porque eu sempre fico me questionando, poxa, será que isso aqui é verdade mesmo? Às vezes eu pergunto para pessoas que são do meu convívio, vocês viram essa notícia aqui? Vocês acham que isso aqui é verdade mesmo? Aí só depois que eu vejo se for realmente verdade, eu ainda penso, poxa, vale a pena compartilhar isso aqui? E aí aqui é aquilo que eu compartilho alguma coisa, né? Porque a gente sabe que gera muita polêmica, as pessoas ficam se digladiando nas redes sociais. De um tempo para cá, eu tenho evitado tudo isso. Dificilmente eu trago temáticas que eu sei que são muito espinhentas e que podem gerar muitas discussões, porque não dá em nada. A gente sabe disso, né? Só que muitas vezes a gente, mesmo sabendo, insiste em fazer, né? Insiste em ficar disseminando coisas que no final não vão dar em nada, só vão dar em desgaste pessoal e coletivo. Então fica essa reflexão, gente. Esse capítulo aqui, ele se encaixa muito bem nessas reflexões sobre fake news, tá ok? Continuando. Se falássemos dessa maneira, certamente facilitaríamos a boa comunicação e promoveríamos uma agradável troca de palavras. Ou seja, quando você primeiro pergunta, será que é isso? Será que é aquilo? Ao você perguntar, você se dá abertura e obviamente você dá abertura para o outro também. Porque quando você pergunta será, você está se abrindo para ouvir a verdade individual da outra pessoa, entende? E aí o diálogo ele acontece. E aí você pode, se for alguma mentira que contaram, você pode descobrir qual é a verdade nesse caso, sabe? E ambos crescem. Percebe como isso aqui é super eficiente, gente? Esse aqui é um capítulo, como eu comentei, ele é curto, mas ele traz ensinamentos preciosos para que a gente aplique no dia a dia. O que eu estou trazendo aqui, gente, não é para você ficar só viajando, filosofando, é para você aplicar. Coloque isso na sua experiência do seu dia a dia, você vai perceber as coisas melhorando, né? Discussões sendo evitadas, percebe? Continuando. Frequentemente, nos envolvemos em uma diferença de opinião. Seria falar apenas a minha verdade e um atraente convite à comunicação. Se eu dissesse, este é o modo como eu vejo as coisas. Ou poderíamos dizer, sempre tive a impressão que... E continua.
As pessoas que pensam que são capazes de falar a verdade tendem a pontificar. É dessa maneira. Foi assim no início, é assim agora e sempre vai ser desse jeito. Essa fala aqui, gente, assim que eu li, eu lembrei logo daquela famosa Síndrome de Gabriela. A Síndrome de Gabriela é uma associação, né, com uma música bem antiga, que fala da personagem Gabriela Cravo e Canela, né, que dizia, né, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Né? Infelizmente tem pessoas que são muito teimosas, muito renitentes, né, que são muito orgulhosas, né, muito arrogantes e tendem a ser desse jeito. Assim, quando você se comporta dessa forma, você não consegue crescer de verdade e às vezes você atravanca o crescimento das outras pessoas que convivem com você de perto, sabe? Então o que ele traz aqui é um alerta para essas pessoas que têm, né, no seu cotidiano, no seu comportamento, essa tal síndrome de Gabriela. A síndrome de Gabriela é uma das síndromes mais terríveis, né, que nos incapacita, né, que nos diminui, né, que atrapalha o nosso crescimento, a nossa evolução. Então vamos refletir com muito carinho sobre isso, tá bom, gente? Essa espécie de arrogância é para a maioria de nós um convite à contradição e não à comunicação. Percebe quando você se fecha desse jeito, né, desse tal de nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, você não se abre para o diálogo. E quando você não se abre para o diálogo, você não aprende nada novo, entende? Você só pode aprender quando você se abre para ouvir coisas diferentes, para ouvir pontos de vista diferentes, para se questionar. Será que é assim? Será que essa forma que eu penso, que eu faço, é realmente a verdadeira? É a melhor? Muitas vezes quando você começa a conversar, a dialogar, a se abrir para outras opiniões, para outras visões, às vezes você percebe que a sua é muito limitada ainda. Isso é maravilhoso. Né? Quantas vezes eu, né, me colocando aqui pessoalmente, às vezes eu pensava que alguma forma que eu pensava sobre alguma coisa era a melhor possível. Depois, né, conversando, eu percebi que a minha forma de pensar ainda era muito restrita, muito pequena. E aí eu me abri para outras possibilidades e dessa forma ampliei o meu mundo, entende? Essa é uma forma da gente, além de ser mais humilde, né, nos tornarmos mais humildes, a gente ampliar o nosso mundo. Muita gente fala sobre isso, né? O próprio Mário Sérgio Cortella fala muito disso. A pessoa, quando ela é humilde, ela está sempre crescendo. A pessoa que se coloca na humildade, né, com muito pé no chão, ela está sempre dando oportunidade para crescer mais e mais. Já aquela pessoa que é arrogante, que é prepotente, ela para no tempo. E como eu comentei, muitas vezes ela até atravanca a vida dos outros, o crescimento das outras pessoas. Sejamos inteligentes e vamos seguir por o caminho que é o de crescimento, que é a gente ser humilde e ser pé no chão. Esse é o que eu desejo para vocês, tá bom, gente? Nenhum ser humano na face da Terra possui toda a verdade. Cada um de nós tem só uma pequena parte, mas se estivermos dispostos a partilhar nossas pequenas partes, nossos pedaços de verdade, todos possuiremos uma realidade muito mais plena, um quinhão muito maior da verdade total. Ou seja, aqui é aquela velha frase, né, que parece clichê, mas que é super verdadeira. Nenhum de nós é maior, né, do que todos nós juntos. Esse daqui é um resumo dessa frase que é super conhecida, super compartilhada, né, nas redes sociais. Nenhum de nós é maior do que todos nós juntos. Quando a gente junta nossos valores, nossos potenciais, nossos talentos, a gente pode muito mais, a gente pode ir muito mais longe. Essa é a proposta desse capítulo e desse livro, né? Que a gente seja humilde e a gente se ajude uns aos outros. Isso aqui é tão legal, gente, porque tipo assim, tem coisas que eu sei e que você não sabe, e tem um monte de coisas que você sabe que eu não sei. E aí assim a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo juntos. Né? Quando a gente reconhece que não sabe muitas coisas, a gente pede ajuda. E da mesma forma que a gente se coloca de prontidão para ajudar dentro das nossas possibilidades, alguém que não sabe as coisas que a gente sabe, aquilo que a gente sabe fazer bem,
E assim a gente vai se ajudando mutuamente e crescendo, entende? Essa é a proposta. Quando a gente coloca isso no dia a dia, né, na nossa prática do dia a dia, a nossa vida ela se expande exponencialmente. Então, se você ainda não vive isso, né, tá tendo uma oportunidade agora de refletir com bastante carinho sobre isso e mudar de postura. A gente pode mudar de postura da noite pro dia. É só a gente querer, tá ok? Vem à mente o quadro de duas pessoas em lados opostos de um sólido muro. Um lado está pintado de marrom e o outro de verde. Se a pessoa do lado verde ficar insistindo, esse muro é verde, provocará a contradição da pessoa que está do outro lado do muro. Não, não é. Ele é marrom. E aqui ele está trazendo esse exemplo, né? Uma pessoa está com um muro, ela olha de um lado é verde, do outro lado é marrom. Qual é a verdade? O muro é verde ou ele é marrom? Na realidade ele é as duas coisas. Ele é verde de um lado e marrom do outro. Então você não pode dizer que ele é só uma coisa ou só outra. Ele é ambas as coisas, sabe? E aqui eu queria inclusive trazer, né, uma historinha que é super parecida com essa. Ela é uma história bastante divulgada, compartilhada nas redes. Né? Você talvez já tenha até lido ou ouvido essa história, que é a dos 5 elefantes, quer dizer, do elefante e dos 5 cegos. Né? 5 cegos que estão diante de um elefante e eles estão querendo assim, explicar como é que é um elefante. Né? Tem lá um sábio, né, que leva, né, esses 5 cegos para o elefante e aí ele pede que eles descrevam como é um elefante. Aí cada um, né, como o elefante é muito grandão, né, cada um pega numa parte diferente desse elefante. E aí na hora que eles falam, cada um fala coisas totalmente diferentes um do outro. Né? Até é uma história um pouquinho longa, né? Inclusive eu vou deixar aqui na descrição um texto que eu escrevi bem bacana a partir dessa historinha, né, que é Os Cegos e o Elefante, o título desse texto. E aí vocês podem expandir essa reflexão. Eu até anotei aqui, né, o que cada um deles viu, né, quando viu assim, entre aspas, né, o que eles perceberam, né, em cada parte do elefante que eles tocaram. Né? Um deles tocou na barriga do elefante. Ao tocar na barriga do elefante, o que ele disse? Ele é como uma panela gigante. Né? Um elefante é como uma panela muito grande. Teve um que pegou na cauda do elefante. O que pegou na cauda, ele disse, não, ele parece com uma vassoura, né? Porque tem aqueles pelinhos, né? Aí ele pensa, não, é como uma vassoura. Teve um que pegou na orelha do elefante. A orelha, ela fica lá voando, né? Ela fica se balançando ao vento. E aí ele diz, não, ela é como um leque muito aberto, né? O elefante é como um leque todo aberto, assim, que fica abanando para assim, tirar o calor dos outros, né? Teve um que pegou na tromba do elefante. Que pegou na tromba do elefante, ela sendo flexível, né? Ele pensou, não, é como uma mangueira, né? Um elefante é como uma mangueira. E teve um que pegou na perna do elefante, na perna bem grande, né? Bem forte. Ele pensou, não, ela é como um tronco de uma árvore. E aí, qual é a grande reflexão? Eles estão certos? Eles estão errados? Quem deles está certo? Será que algum deles traz a verdade? Essas são as reflexões que a gente traz a partir dessa historinha. A grande questão, né, que a reflexão maior dentro dessa história é que todos estão certos, mas todos estão errados também. Porque eles estão trazendo uma parte muito minúscula da verdade que é o elefante. Eles poderiam dizer o que é um elefante se eles vissem, né, na sua totalidade um elefante, mas como eles eram cegos, eles viam, entre aspas, pelo tato, né, pegando partes diferentes do elefante. E aí fica essa reflexão pra gente, de nunca achar que a nossa verdade é a verdade maior, porque não é. É apenas uma minúscula parte da verdade maior. E como eu já comentei, nenhum de nós jamais vai conseguir descobrir o que é a verdade. Inclusive dentro da filosofia, tem altas correntes que associam essa verdade com V maiúsculo com a divindade, com Deus, né? Com Deus, que é uma das coisas mais difíceis de se falar. Ninguém sabe dizer de fato o que é Deus, né? Se eu lhe perguntar o que é Deus, você pode passar horas e horas e horas falando e você nunca vai trazer uma resposta que seja definitiva.
Porque não é. Ou seja, a verdade, ela não existe uma verdade que seja definitiva. Então, assim, é muito bacana a gente refletir sobre isso, porque a gente mostra o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos pequenos e o quanto nós temos um universo, né, de coisas a serem aprendidas ainda. Tá ok, gente? Então, só recapitulando nessa historinha que eu comentei aqui, eu escrevi, né, um texto bem legal, bem bacana, né, que foi super lido, né, lá no blog, que é Os Cegos e o Elefante, está aqui na descrição para quem quiser ler. E nele eu coloquei esse vídeo que eu comentei, né, do professor Mário Sérgio Cortella, né, que traz esse questionamento. Você sabe com quem você está falando? Né, para a gente trabalhar em nós essa humildade, para que a gente seja cada vez mais humilde e pé no chão, tá ok? Faz sentido, não faz? Então, onde é que erramos com tanta frequência? Às vezes, penso que as questões que discutimos e debatemos nunca estão isoladas de um contexto maior. Na maioria dos relacionamentos humanos, existem marcadores de pontos invisíveis. Uma mulher que está ansiosa por afeto ou afirmação pode muito bem provocar um ponto de discórdia apenas para desabafar um pouco. Um homem que acha que seu ego foi enfraquecido ou diminuído pode fazer o mesmo. Alguém já disse sabiamente que a maioria de nós não discute as questões reais. Deslocamos os nossos sentimentos e os ligamos às supostas questões. Um marido queixa-se do quanto a sua mulher gastou em um par de sapatos novos e ela, por sua vez, lembra-se que não consertou a porta como prometera. Mas o preço dos sapatos e da porta não é o que realmente os aborrece. Em tais circunstâncias, um triunfo pessoal parece mais desejável do que a verdade. Assim, acabamos por corrigir o registro do marcador invisível. Conseguimos uma vitória imaginária sobre uma insignificância e dizemos aos outros a verdade, toda a verdade, nada mais do que a verdade. Aqui ele traz esse exemplo, né, de um ficar passando na cara do outro, né, o que deveria fazer, né, como deveria usar o seu dinheiro, né, e aí vem as confusões, quando na realidade isso é só o superficial, né, quando você aprofunda, né, o que gera discussões, né, brigas às vezes, né, aqui ele traz esse exemplo de um casal, é uma coisa bem mais além, né, bem mais profunda, e aqui você vai para a superficialidade, sendo que a confusão é em algo bem mais profundo. Às vezes o relacionamento não está tão bom, às vezes está faltando mais sinceridade, né, de você realmente expressar o que você sente. E aí você coloca a culpa na porta, né, ou na compra dos sapatos. Isso aqui é super comum, gente. É bem mais comum do que a gente pensa. Né? Então, aqui ele já está concluindo, né, esse capítulo. E aí eu diria isso, né, para a gente resumir e concluir. A gente precisa estar aberto para ouvir, gente. Para ouvir o que o outro tem a dizer. Né? Nós sermos canais, né, e assim, que estejam abertos para ouvir. Né? Quanto mais a gente se coloca como ouvinte, mais a gente pode estar próximo de acessar a verdade do outro. Você nunca vai conseguir acessar a verdade do outro só tagarelando, falando e sem dar abertura para ouvir, né? Porque você certamente vai chocar, né, a sua verdade com a dela e isso vai dar problema, vai dar confusão. Seria isso o resumo de tudo. Aí ele traz uma frase, né, como todos os capítulos, que é como um resumo da ideia toda, que diz assim: que tolice a minha fingir que tenho toda a verdade, quando de fato eu tenho apenas um pedacinho dessa verdade. Ou seja, cada um de nós traz pequenos pedacinhos de verdade e que ela jamais vai ser a verdade. Quando a gente tem consciência profunda disso, a gente consegue melhorar imensamente a nossa comunicação interpessoal, porque a gente vai ouvir as verdades dos outros e ao entrar em contato com a nossa verdade, a gente pode ser muito mais, a gente pode crescer muito mais. Beleza, gente? Era isso que eu queria, né, trazer, né, de reflexões a partir desse capítulo incrível, né, bem filosófico. Né? No nosso próximo encontro a gente vai começar o capítulo 6 desse livro.
Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar ou então trazer, né, de acréscimos, fiquem à vontade para colocar comentários aqui, a gente expandir essas reflexões, né? Como eu estava falando nesse capítulo aqui, ele traz essa coisa das dúvidas metódicas. Você pode inclusive até utilizar isso com relação ao que eu trouxe aqui, ao que eu falei, né? Eu incito vocês a fazerem isso, né? Talvez dentro do que eu falei tem várias coisas que podem ser questionamentos até para mim mesmo, então fiquem à vontade para fazerem esse exercício, né, dessa dúvida metódica ensinada pelo Descartes. Será mesmo que é isso? Será mesmo que é aquilo? E assim a gente vai ampliando o nosso repertório de vida, tá ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.